Vamos agora ver o tema do corte puro. Neste capítulo, estamos interessados então na tensão de corte médio. Para tal, e de forma a ilustrar o problema, imagine-se uma placa fina apoiada sobre dois apoios. Considera-se que estes apoios são completamente rígidos e estão de alguma forma encastrados ao exterior. Pois bem, esta distância que vai entre os apoios é uma distância muito curta. E é colocada então aqui uma força de punção. O que é que vai acontecer? Vou aqui representar então a deformada da peça, reduzindo agora a distância entre os apoios. E o que acontece é que a nossa peça vai deformar da forma que eu vou representar. Portanto, a força F é aplicada e, após a falha do material, ocorre este género de fenómeno se a ruptura for pelo corte. Portanto, a geometria final da peça será algo como a geometria a vermelho. É possível identificar, então, planos de ruptura. O plano de ruptura é aqui alguns, tal e qual como temos aqui um outro. Se isolarmos apenas a parte da peça que está a entrar em ruptura, verifica-se então que o bloco central, onde está aplicada a força F, e sendo estes os planos de ruptura alfa e beta, a força necessária em cada um dos lados para suportar a força F será então o que nós chamamos de força de corte. E, fazendo o somatório das forças segundo Z, igual a zero, sendo o plano x, y, z, verificamos que teríamos então 2V menos F igual a zero. Cada esforço de corte será então F sobre 2. O que acontece? Por simplificação, e uma vez que as espessuras são muito finas, vai considerar-se que aquele esforço de corte está todo aplicado na superfície da ruptura, permitindo então calcular a tensão de corte média. E a tensão de corte média é o esforço de corte naquela parede a dividir pela área, sendo a área desta superfície de corte. Se aquela superfície tiver as dimensões H sobre D, então a área será igual a H vezes D. Considera-se que a tensão de corte é distribuída nesta superfície de forma uniforme no sentido da força de corte. Vou tentar representar então essa força distribuída.
Essa força distribuída será então um retângulo também, com forças verticais aplicadas em toda a área. Esta será então a tensão de corte médio. Uma vez que esta força entra em newtons, e uma vez que esta área entra em metros, também a tensão de corte média, metros quadrados, perdão, também a tensão de corte média é dada em pascais, ou newton por metro quadrado. Algo curioso acontece quando a punção é feita em apenas metade. Então, verifique-se, por exemplo, no mesmo exemplo, uma placa com a mesma espessura, mas agora apoiada apenas nos lados. E esse lado também será aqui encastrado na parte inferior e agora é aplicada a força apenas aqui. O que é que vai acontecer em termos de deformada? Através da punção, o que vai acontecer é que a placa vai deformar para esta geometria que eu estou aqui a representar a vermelho. Portanto, o único plano de corte que ocorre será, alguns aqui, este será o plano de corte. Quando observamos então o que acontece à peça destacada pelo seu plano de corte, verificamos que, sendo este o plano de corte, verificamos que esta força F terá de ser equilibrada com a força V, fazendo novamente o somatório das forças segundo Z, neste caso daria menos F mais V igual a zero. O esforço de corte é pura e simplesmente igual a F. E então, se tivesse que calcular a tensão de corte média apenas para esta face, cuja área é a área da face, então a tensão de corte média seria igual a V sobre A. Note-se que no exercício anterior, o V é F sobre 2. Portanto, para este exercício, eu terei uma tensão de corte média igual a F sobre 2 sobre A. Ao passo que, neste caso, a tensão média é igual a F sobre A. Reparem que, no caso 1, e comparado com o caso 2, o caso 1 é metade do caso 2. Portanto, a tensão de corte média do caso 1 é menor que a tensão de corte média do caso 2. Isto é relevante, pois um material que apenas resiste a uma dada tensão admissível, vamos supor de 200 megapascais, sendo a tensão média 1, vamos supor 150 megapascais, já vimos que existe um efeito de dobragem da tensão, a tensão de corte média 2 será 300 megapascais. Por comparação, verificamos que o caso 1 resiste e, portanto, a peça não entra em ruptura, pois a tensão média de corte do caso 1 é inferior à tensão admissível. Ok. Mas a tensão de média do caso 2 é superior à tensão de corte admissível do material e, por isso, colapsa. Esta situação é muito mais gravosa que a de cima, do com apoio duplo. Convém esclarecer que esta simplificação do corte puro, considerando uma tensão de corte média, é apenas válida para o caso de placas finas ou ligações aparafusadas ou rebitadas. Em alguns casos, pode também ser usado nas ligações coladas.
Para ilustrar o conceito, considere-se então uma placa fina. E o que é uma placa fina? Uma placa fina é uma placa cujo comprimento e a largura é sempre muito superior à sua espessura. E vamos ver o conceito agora aplicado, por exemplo, a ligações, uma ligação aparafusada. Considere-se primeiro uma placa com um parafuso que transpassa a placa até a outra placa, tendo esta uma força F e aqui uma força F. Olhando em corte o problema, verificamos que temos então uma dada placa, com uma dada força. Aqui aparecerá o nosso parafuso, até chegarmos à placa de baixo, que para que se dê o equilíbrio também está sujeita a uma força F. Vamos olhar agora para cada uma das partes do parafuso. Reparem que esta força F é aplicada e transmitida diretamente ao corpo do parafuso. Teremos então o nosso parafuso. Vou desenhar apenas o corpo do parafuso e a zona de corte, a zona de separação entre as duas placas. Sendo que aqui será então aplicada a força F e aqui a força F também correspondente à placa de baixo. Olhando então para estes dois cilindros, verifico, separando-os, verifico que na parte superior está aplicada a força F, terei aqui a face que não vejo, e na face inferior terei então a força F e a área que eu consigo visualizar. Ambas as áreas são iguais. Na parte de cima estaremos então com uma força de corte V que equilibra aquela força F. E na parte de baixo teremos a mesma força de corte V que equilibra a força F. Note-se que ambos os corpos, sendo que V é o único esforço interno, ambos os corpos estão em equilíbrio. Fazendo o somatório das forças, irá dar menos F mais V igual a zero. Então o esforço de corte é igual a F. E na parte de baixo, o somatório das forças, igual a zero, garante o mesmo, que o esforço de corte é igual à força F. Por seguinte, é então possível calcular a tensão de corte média na área do parafuso. A área de corte. E então, a tensão de corte média é igual ao esforço V sobre a área da secção transversal. Portanto, neste caso, vamos supor que tínhamos um parafuso com diâmetro φ, seria φ ao quadrado, π sobre 4. Vamos agora ver o que acontece quando não temos apenas duas placas envolvidas, mas temos três placas. Vou considerar então uma primeira placa, e a placa do meio e uma placa na parte inferior. Vou considerar que estas duas placas têm uma zona de ligação apenas para efeitos de transmissão de força e que nesta zona de ligação estaremos a aplicar uma força F. Vamos aplicar aqui um parafuso que transpassa as placas todas, o que quer dizer que então transmite a este lado a força F completamente, de modo a garantir que o somatório das forças é igual a zero. Olhando para aqui e fazendo então um plano de corte por aqui, vamos seccionar o nosso problema, verificamos que poderíamos resumir o problema a algo deste género. Portanto, ficaríamos com uma placa superior, o parafuso, a placa do centro e a placa inferior.
que aconteceria? Aqui teríamos a força F e na parte superior teríamos, então, para que o equilíbrio se desse, F sobre 2, F sobre 2. Vamos pôr então o problema em corte. Aqui seria então a placa superior, a placa inferior e a segunda placa, a terceira placa. Apareceria então aqui o parafuso, com o seu corpo cilíndrico, e poderia aplicar aqui a força F, e então aqui seria F sobre 2 e F sobre 2. Olhando agora para o corpo cilíndrico do parafuso apenas, verifico que o equilíbrio se dá ao nível do parafuso, uma vez só temos um parafuso a atuar, da seguinte forma. Aqui estaria aplicada a força F e, devido à placa superior, F sobre 2 e aqui F sobre 2. Vamos olhar agora para as secções que se formam. Poderíamos olhar apenas para o superior. Aqui está a secção que não conseguimos visualizar. E para que isto esteja em equilíbrio, aqui estará aplicada uma força V, um esforço de corte. Olhando para a inferior, sendo que isto será F sobre 2, aqui então terá que estar aplicado um esforço de corte. E na central, sendo que isto é força F, aqui estará aplicado também um esforço de corte e o esforço de corte correspondente. Repare-se que o somatório das forças igual a zero. Neste caso, dará que V é igual a F sobre 2. O que quer dizer que este V é então F sobre 2. E neste caso aqui, o somatório das forças, igual a zero, dará rigorosamente o mesmo resultado, V igual a F sobre 2, o que quer dizer que este também é F sobre 2. O equilíbrio verifica-se também para o cilindro central. Pois bem, o corte podemos analisá-lo em qualquer uma das secções do parafuso. Podemos analisar aqui, ou aqui, ou aqui. Todos eles estão sujeitos ao mesmo esforço de corte V. Então, a tensão de corte, neste caso, tensão de corte média no parafuso, independentemente da secção que calculemos, será igual, na mesma a V, sobre a área do parafuso, a esta área da secção transversal do parafuso. E reparem que neste caso ficará F sobre 2 sobre a área. Vamos comparar esta tensão 2 com a tensão calculada anteriormente, a tensão 1. Reparem que V era igual a F neste caso. E então, num primeiro exemplo em que temos duas placas apenas e um parafuso a unir ambas as placas, o esforço de corte, a tensão de corte média no parafuso é igual a F sobre a área da secção transversal do parafuso. Ao passo que, neste caso, é igual a F sobre 2, o que quer dizer que a tensão média, no caso 1, é igual a 2 vezes a tensão média do caso 2. Conseguinte, o mesmo parafuso pode não resistir a uma solução de ligação simples, mas pode resistir a uma ligação dupla. E estes conceitos são muito interessantes e importantes quando pretendemos dimensionar peças ao corte, uma vez que a tensão média do caso 1 poderá ser superior à tensão admissível e, portanto, levar à ruptura do material, ao caso que a tensão média do caso 2 poderá ser inferior à tensão média admissível e tensão de corte média admissível e, portanto, poderá ser usada como solução para o dimensionamento que nós queremos. É sabido que a tensão admissível do material é τ igual a 55
0,16 megapascais. E a questão é, determine o diâmetro do pino C e o diâmetro do pino A com base na informação da tensão máxima admissível. Bem, a primeira parte a fazer, então, é obter os esforços tanto no pino A como no pino C. E para isso vamos, então, fazer o diagrama de corpo livre da nossa estrutura. Note-se que a estrutura em L pode ser simplificada e no apoio C está impedido de movimentar-se na vertical, por isso irá aparecer a reação RCY. Está impedido de movimentar-se na horizontal, irá aparecer RCX. E no ponto A está impedido de movimentar-se na direção X. Iremos então ter um esforço axial em A. No que respeita ao ponto D, temos então um esforço de tração na barra D. Temos um esforço de tração de 13,33. E no ponto E, temos então um esforço de tração orientado segundo alfa de 36,87 graus de 22,22 kN. Vamos considerar como sentidos positivos x, y e para os movimentos, naturalmente, esta direção. Com base neste diagrama de corpo livre, é possível então traçarmos e escrevermos as equações de equilíbrio. Vou colocar apenas as dimensões, sempre em milímetros. Posso passar então ao estabelecimento das equações de equilíbrio. Tenho então que o somatório das forças segundo x é igual a zero e, como tal, ficarei com, olhando para o diagrama de corpo livre, menos NAV mais RCX mais 22,22 cosseno de 36,87 igual a zero. Se fizer o somatório das forças segundo y igual a zero, tenho algo então como RCY menos 13,33 menos o valor da força 22,22 seno de 36,87 igual a zero. Fazendo o somatório dos momentos no ponto C, uma vez que é o ponto com mais reações, obterei o braço de 203,2 vezes NAV. De seguida, menos 76,2 vezes 13,33. Menos 2 vezes a distância de 76,2 vezes 22,22 seno do ângulo de 36,87, tudo igual a zero. Resolvendo esse sistema de equações, obtenho então que NAV é de facto um esforço de tração de 13,33 kN. RCX é então menos 4,44 kN. E RCY deu então 26,66 kN, sentido ascendente. Vou então agora tentar dimensionar cada um dos pinos. Note-se que para o pino do apoio A,
que acontece é que nós temos então um esforço axial a atravessar então toda a barra e que vai então, o esforço axial é o NAB, aqui o pino A, e então o que eu consigo compreender é que tendo eu o pino, que é este cilindro, tenho então aqui um esforço de NAB, que é conhecido, são os 13,33 kN. O que significa que deste lado existe uma reação que é igual por equilíbrio estático. Bem, olhando para cada uma então, como fizemos na aula introdutória, tenho então aqui um esforço total de 13,33 e tenho aqui esta área, e nesta área está um esforço de corte. Tal e qual, como do outro lado, tenho a tal reação que são os mesmos 13,33 e tenho também um esforço de corte aplicado nesta área. V, fazendo o somatório das forças, igual a zero, e em qualquer um dos casos é igual a 13,33 kN. O que significa que a tensão de corte média, neste caso, no pino A, é igual ao esforço de corte sobre a área. É-nos dito que a tensão admissível do material são 55,16 megapascais. Então, a tensão média do pino A nunca poderá ser superior à tensão admissível. A área de uma circunferência é igual a π φ ao quadrado sobre 4. Então posso já escrever a expressão correta. Ficaria então 13,333 em newtons sobre π, o diâmetro do pino A, ao quadrado, tudo sobre 4, tem que ser menor que a tensão admissível, que são 55,16 vezes 10 à sexta pascais. Esta expressão indica-me que o φ de A terá que ser superior ou igual a 0,0175 metros para resistir, então, para que o material resista à força aplicada. E em relação ao pino C? Bem, o pino C, como nós conseguimos ver aqui na figura, é uma ligação dupla. Portanto, vamos voltar à reação obtida em C e vamos refazer então o nosso pino, o nosso apoio. Note-se que no apoio C, o que nós temos é e o que deu a solução foi 4,4 kN e 26,66 kN. Poderemos dizer então que neste pino o que está aplicado no ponto C será então uma força resultante de 4,44 por 26,66 kN e, portanto, podemos, pura e simplesmente, considerar a sua resultante para efeitos de cálculo de corte. Ficaremos então aqui com um RC total. Este RC, a norma, é igual a 4,44 ao quadrado mais 26,66 ao quadrado.
o que dá 27,03 kN. Bem, vamos agora recordar como é que é a ligação deste pino. Temos então uma primeira chapa de apoio, temos a peça estrutural e temos lá atrás a segunda chapa do apoio. E o pino atravessa todo este material. Em corte, teríamos qualquer coisa como isto. Este será então o elemento estrutural e estes dois serão então as chapas do apoio. Portanto, o elemento estrutural é aqui. E as chapas do apoio serão então estas duas. Pois bem, neste caso o que nós temos então é um cilindro, para todos os efeitos será um cilindro, no qual a estrutura por ação-reação está a ser aplicada uma força igual a 27,3 kN, para que cada um dos apoios possa então exercer RC sobre 2, RC sobre 2. Sendo então que neste apoio teremos 13,515 kN e neste 13,515 kN. Se olharmos então para cada um daqueles cilindros isoladamente, verificamos que no primeiro cilindro temos então metade da reação C, os tais 13,515 kN, e nesta área, a área de corte, estará então aplicado um esforço de corte V. No outro cilindro, ainda em contacto com o apoio, teremos também uma reação RC sobre 2, que serão os 13,515 kN. E nesta área, para que esteja de acordo, teremos um esforço V também. Fazendo aqui o somatório das forças, igual a zero, verificamos que V é igual, então, a RC sobre 2, que são os 13,515 kN. E neste caso, fazendo o somatório das forças igual a zero, verificamos também que V tem que ser igual ao RC sobre 2, que são os 13,515 kN. O cilindro do meio está sujeito à tal força de 27,03 kN. E daqui sai um esforço de corte e daqui também. Verifica-se que neste caso, fazendo então o somatório das forças, igual a zero, ficaremos com menos 2V mais 27,03 igual a zero, o que dará V igual aos mesmos 13,515 kN e, portanto, a estrutura está obviamente em equilíbrio. Mas e o que respeita à tensão de corte? Já percebemos que este parafuso está sujeito a um esforço de corte V igual a 13,515. Podemos então dizer que a tensão de corte médio no pino C é igual ao esforço de corte sobre a área. E mais uma vez, a área é o que já foi referido há pouco. Portanto, podemos escrever 13,515 newtons sobre a área π, o diâmetro do pino C, sobre 4. Mais uma vez, esta tensão média, de forma a resistir, tem que ser menor ou igual
que a tensão máxima admissível do material. Conclusão, isto tem que ser menor ou igual à tensão admissível, que por sua vez é igual a 55,16 megapascais. E então a expressão, de modo a ficar coerente em termos de unidades, ficará algo do género. E isto virá em pascais. Por conseguinte, o diâmetro C terá que ser maior ou igual que... Recordo apenas 0,0176. Recordo apenas que há pouco deu-nos que o diâmetro de A, vou aqui recordar, teria que ser maior ou igual que 0,0175. 0,0175. Ao passo que o diâmetro em C terá que ser maior ou igual que 0,0176. Note-se que o diâmetro de A é muito semelhante ao diâmetro de C. No entanto, o esforço de corte em A é 13,33 kN e o esforço de corte em C é 13,1515 kN. Tudo está de acordo, mas não nos podemos esquecer que em C a reação do apoio é 27,3 e em A o esforço axial, AB, é 13,33 kN. E aqui sim há uma grande diferença de esforços. O que é que se fez então para que o ponto C distribuísse melhor os esforços? O que se fez foi distribuir o apoio com duas chapas para distribuir melhor e de forma mais homogénea o esforço de corte e assim reduzir o diâmetro do parafuso necessário. Ao passo que na barra A, o que aconteceu foi que todo o esforço da estrutura é transmitido pelo pino a uma segunda barra de forma isolada, o que faz então que para um esforço menor seja necessário o mesmo tipo de diâmetro do que para um esforço maior.